Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 28 de janeiro de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Indignação Justa. Um dos textos que servem como base para o nosso estudo, João capítulo 2, versos 14 e 15, que diz assim: No pátio do templo, Jesus viu alguns homens vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois espalhados e as moedas dos cambistas, que virou de suas mesas. Esse texto parece ser um texto realmente difícil de podermos compreender, principalmente quando pensamos em Jesus como um Deus de amor, um Deus que se fez carne, que habitou entre nós. João capítulo 3, verso 16 vai dizer: porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como um Deus que está buscando salvar a humanidade pode, de alguma forma, tomar uma postura como essa? Algumas pessoas têm sérias dificuldades de poder conseguir conciliar esse Deus de amor com esse Deus que toma um chicote nas mãos e expulsa as pessoas do templo. Como podemos conseguir entender essa mesma questão? Esse é um dos temas que analisaremos daqui a pouquinho. Continua com a gente. Embora exista uma grande quantidade de formas inadequadas de se demonstrar ira, a Bíblia vai mencionar que existem algumas formas que são consideradas formas adequadas. Elas, na verdade, seriam melhor descritas como indignação justa diante de um caso que pode ser considerado um caso de abuso ou um caso em que o mais forte pisa em cima do mais fraco. E então o Senhor Deus, que tem poder e autoridade, é aquele que tem a possibilidade de conseguir resolver todas essas questões. Pois bem, quando olhamos para a Bíblia, tenta imaginar, antes de podermos olhar para o texto bíblico e falarmos a respeito desse episódio no qual Jesus toma um chicote e vai expulsar do templo aqueles que compravam e vendiam ali. Tente imaginar uma cena que é descrita aqui no nosso guia de estudos. Imagine uma mãe que tem a sua filha ainda bem pequenina, ela está brincando com a sua filha num parquinho, quando um homem estranho e mal intencionado busca fazer mal à sua filha. Essa mulher, dentro de uma indignação justificada, porque afinal de contas ela está ali para proteger a própria filha, ela intervém usando todos os recursos que ela tem em mãos para tentar afastar aquele homem da sua filha, em defesa. Quem, em sã consciência, julgaria essa mulher por tentar defender a sua filha de um homem mal intencionado? Com esse pano de fundo, talvez você entenda um pouco daquilo que aconteceu com Jesus. E temos evidências de que, por duas ocasiões, o Senhor Jesus fez a purificação do templo. Uma delas no início do seu ministério e a outra no final do ministério. O que é que estava acontecendo? Se você pensar na estrutura do templo de Jerusalém, o templo era composto por pelo menos três ambientes. Um ambiente mais restrito, onde ficava o altar do holocausto, era um pátio onde somente o adorador, aquele que levava o sacrifício, bem como os sacerdotes, tinham acesso. Havia um outro pátio que era conhecido como o Pátio dos Homens. Nesse pátio, aliás, nesse pátio, o Pátio dos Homens, era onde todo homem judeu tinha a oportunidade de poder estar. Havia ainda um outro ambiente que era chamado de o Pátio das Mulheres. Nesse pátio, as mulheres tinham a possibilidade de poder, mulheres judias, tinham a possibilidade de poder assistir ao sacrifício. E havia um pátio muito maior, que era o maior pátio de todos, que era um pátio onde os não-judeus tinham a oportunidade de estar para assistir ao sacrifício. Veja, havia na época de Jesus Cristo um senso nacionalista muito grande por parte dos judeus. E então, eles achavam que as outras nações não eram dignas de estar na presença de Deus, que eles eram um povo especial, afinal de contas haviam recebido as
enfim, as revelações da parte do Senhor Deus, o Messias viria através deles, eles eram filhos de Abraão, eles tinham nomes tremendos dentro da história de Israel, como Moisés, como Davi, e eles se orgulhavam disso tudo. Entretanto, o Senhor Jesus, quando ele vai começar o seu ministério, ele vai chegar até a região da Judéia, ele vai até o templo, ele percebe que uma feira havia sido colocada no pátio dos gentios. Nesse pátio, o pátio dos gentios, era o pátio onde os mestres tinham a possibilidade de poder ensinar, e era onde as pessoas que não eram da etnia judaica tinham a possibilidade de poder se aproximar para ter um conhecimento de Deus. Os judeus montaram uma verdadeira feira livre naquele lugar, onde eles vendiam animais para o sacrifício, onde eles trocavam moedas, porque eles diziam que qualquer moeda estrangeira seria uma abominação para o templo. Então eles tinham uma moeda específica do templo e então ganhavam muito dinheiro com essa coisa, com o câmbio que tinha que ser feito. O indivíduo trazia dinheiro de qualquer lugar de onde ele estava, então quando ele chegava, ele tinha que fazer o câmbio de moedas para poder ofertar no templo. Então eles ganhavam muito dinheiro com isso. O fato é que eles não queriam que essas pessoas se aproximassem. Então, montaram uma verdadeira feira nesse lugar. Jesus vai pegar um chicote e vai expulsar aquelas pessoas dali. A mesma coisa vai acontecer na última semana de Jesus Cristo aqui na Terra. Jesus seria preso na quinta-feira. No domingo, que é considerado o domingo de Ramos, quando Jesus ele entra de forma triunfal em Jerusalém, ele vai até o templo. Quando ele chega no templo, ele vê aquela feira que havia sido estabelecida ali. Era a época da Páscoa, a cidade estava cheia, os sacerdotes queriam era ganhar dinheiro no meio daquela história toda. E Jesus vai expulsar aquelas pessoas dali. E o texto bíblico ainda vai mencionar que então Jesus ele vai trazer os doentes, as pessoas que precisavam ouvir a sua palavra, e curou essas pessoas, abençoou essas pessoas. E ele ainda vai dizer, a casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num covil de bandidos e assaltantes. Você percebe que Jesus se indignou não apenas pela profanação da casa de Deus, aliás, aquela casa era dele, mas ele se indignou principalmente porque ele percebeu que aquele gesto das autoridades religiosas era um gesto para tentar afastar os não-judeus do conhecimento do Senhor. Cristo, se tem uma coisa que o tira do sério, e poucas foram as ocasiões em que isso aconteceu, nós não conseguimos encontrar o Senhor Jesus indignado por causa do pecado das pessoas. Quando ele vê a mulher apanhada no flagrante ato do adultério, Jesus não fica indignado com ela, Jesus a perdoa. Jesus até mesmo tem um encontro com Mateus, que era um coletor de impostos, e se você acha que isso é pouco, ele tem um encontro com Zaqueu, que era líder dos coletores de impostos, indivíduos que eram colocados como gente de segunda linha em Israel, porque eles eram considerados como traidores da pátria, porque eles trabalhavam para Roma cobrando impostos das pessoas e cobravam muito a mais, enriqueciam de forma ilícita. Jesus não aponta o dedo para essas pessoas. Não existe um texto sequer na Bíblia em que Jesus aponta o pecado daqueles que caíram em pecado. Mas você vai encontrar a indignação do Senhor sendo dirigida principalmente contra as autoridades religiosas daquela época. Por quê? Porque eles estavam utilizando a estrutura que estava à sua disposição para tentar afastar as pessoas do Senhor. E isso causava indignação. Veja, Jesus tinha vindo para morrer não apenas pelos judeus, mas por toda a humanidade. E quando ele via agora aquele povo que havia de uma forma extraordinária recebido revelações da parte de Deus e mensagens mesmo no contexto do Antigo Testamento, mencionando que todas as nações viriam até o Senhor para poder adorá-lo, haviam indícios em relação a isso, e agora eles queriam afastar as outras nações porque eles se achavam melhores do que elas. Isso causou a indignação no Senhor, porque o amor que Deus tem é um amor que é derramado sobre todas as pessoas, independente da raça, do sexo, enfim, da etnia, da condição social, enfim, Deus ama a todos. E ele não permite, sob hipótese alguma, que qualquer pessoa seja afastada do convívio do Senhor. Isso deve fazer com que nós paremos para poder pensar no valor que as pessoas têm para o Senhor. E como cristãos, nós somos chamados a entregar
ao Senhor a vida dessas pessoas e trabalhar para salvar cada uma delas para o reino de Deus. Pense nisso enquanto você ora comigo. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos mostra que o Senhor é amor, mas também nos mostra que, com a mesma intensidade em que o Senhor ama, o Senhor também fica indignado quando qualquer um dos seus filhos é colocado, é empurrado para longe do Senhor. Ajuda-nos a podermos amar todas as pessoas e trabalhar pela salvação de todas. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?